Você que já esteve endividado, com o banco querendo tirar o seu couro. Saiba, se você estivesse na Roma Antiga, as coisas poderiam ser bem piores. Encantos do conto. Olá, meu nome é Maurício Lissistrida e hoje eu vou falar da Lei das 12 Tábuas da Roma Antiga. A Lei das 12 Tábuas, ou Lex Duodecim Tabularum, foi feita em meados do século V antes da Era Comum por conta de reivindicações da plebe, incomodada porque as leis estavam nas mãos de uma classe sacerdotal patrícia e não eram de acesso público. Ao colocar as leis romanas em tábuas que ficavam, em tabuletas que ficavam expostas no fórum, isso permitiu que a população romana conhecesse as próprias leis, que a plebe romana conhecesse as próprias leis e, portanto, tivesse um pouco mais de igualdade jurídica, pelo menos, em relação à classe patrícia. A Lei das 12 Tábuas foi tão importante para os romanos que Cícero, o grande orador romano, fala inclusive sobre as crianças romanas decorando a Lei das 12 Tábuas como parte do processo educacional romano. E, como bem sabemos, os romanos são considerados por nós como clássicos. Nós somos herdeiros dos romanos. Parte do que os romanos pensavam, parte do que os romanos defendiam, parte de como os romanos viviam, influenciou a nossa vida hoje. E, tendo a Lei das 12 Tábuas como assunto, não é à toa que nas faculdades de Direito hoje se estuda Direito Romano, se estuda a Lei das 12 Tábuas e, data venia, todo advogado finge que sabe falar latim. Minha proposta hoje aqui é ler algumas das leis que estão nas 12 tábuas, fazer alguns comentários e também comparações com o presente. Vamos à leitura. Tábua primeira. Do chamamento a juízo. Nessa primeira tábua tem um monte de elementos que parecem com o que existe no judiciário hoje em dia. Diz a primeira tábua. 1. Se alguém for chamado a juízo, compareça. E, no 8º parágrafo, se as partes entrarem em acordo em caminho, a causa estará encerrada. Mas existem umas outras partes engraçadas, como, por exemplo, se a doença ou a velhice impedir quem foi chamado a juízo de andar, quem chamou deve lhe fornecer um cavalo. No parágrafo seguinte diz, se não aceitá-lo, que forneça um carro, sem a obrigação de dá-lo coberto. E para manter os elementos parecidos com os do dia de hoje, na 7ª linha da tábua primeira, é dito que o rico será fiador do rico. Para o pobre, qualquer um poderá servir de fiador. A tábua segunda, dos julgamentos e dos furtos, lembra bastante o atual Código Penal, já que entre os seus elementos nós temos: se alguém cometer furto à noite e for morto em flagrante, o que matou não será punido. Uma ideia bem próxima da nossa legítima defesa. Agora, abre aspas, se o furto ocorrer durante o dia e o ladrão for flagrado, que seja fustigado e entregue como escravo à vítima. Se for escravo, que seja fustigado e jogado do alto da rocha Tarpeia. Fecha aspas. Ok, essa aqui se afasta um tanto do nosso Código Penal, mas não se afasta nem um pouco de como parte da sociedade pensa. Só para mostrar como exemplo, nas palavras do então deputado Jair Bolsonaro, os problemas estariam resolvidos. Nós temos que mandar esse pessoal para o local onde eles merecem, ou seja, o cemitério. Agora, voltando aos elementos que combinam com a nossa realidade, abre aspas, se ainda não atingiu a puberdade, que seja fustigado com varas a critério do pretor e que indenize o dano. Fecha aspas. Mas aí talvez alguém queira me falar, mas espera aí, isso não parece nada com a nossa sociedade. Opa, o que parece com a nossa sociedade é o fato de que existe uma pena diferente para quem é menor de idade, por mais que a pena de fustigar alguém seja realmente horrorosa. E vamos tirar uma posição, e eu posso antecipar que a nossa posição será amplamente favorável à redução da maioridade penal. E para falar sobre a legítima defesa durante o dia, a tábua segunda tem, abre aspas,
Se o ladrão, durante o dia, defender-se com arma, que a vítima peça socorro em altas vozes e, se depois disso matar o ladrão, que fique impune. Fecha aspas. Agora, tábua terceira, dos direitos de crédito. Abre aspas. Se alguém colocar o seu dinheiro a juros superiores a 1% ao ano, que seja condenado a devolver o quádruplo. Fecha aspas. Não deixa de ser interessante que, por mais que eu tenha mostrado até agora que os romanos são clássicos, eles serviram de exemplo para a nossa sociedade, é sempre importante lembrar que eles viveram em outra época, em outra realidade, em outro tipo de organização social, econômica. Então, a sociedade romana não era uma sociedade capitalista. É uma sociedade que literalmente colocou na lei que se os juros for superior a 1% ao ano, quem está cobrando esses juros vai ter que devolver o quádruplo. Em uma sociedade capitalista como a nossa, que costuma dar muita liberdade aos bancos e pouca atenção à população, nem se sonha em ter uma lei desse tipo. Diga-se de passagem, já que eu já citei um político, vou citar outro. Ao falar sobre os brasileiros se endividando por conta dos juros abusivos cobrados pelos bancos, o candidato Ciro Gomes, na campanha de 2018, disse o seguinte: a dívida é grande, de fato, que soma de todos os 63 milhões, mas repare bem, a média é de R$ 1.400 por pessoa. Você acha que não dá para a gente pegar um conjunto de providências e ajudar essas pessoas financiando em outros prazos, negociando com os titulares desses créditos que botaram aí juro, correção monetária, abuso? Eu sei fazer, vou permitir que todos possam duvidar, mas vou dar os detalhes. Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC. Voltando aos romanos e à tábua terceira. Abre aspas. Aquele que confessar dívida perante o magistrado ou for condenado terá 30 dias para pagar. Se não pagar e ninguém se apresentar como fiador, que o devedor seja levado pelo seu credor e amarrado pelo pescoço e pés, com cadeias com peso máximo de 15 libras, ou menos, se assim quiser o credor. Se são muitos os credores, será permitido, depois do terceiro dia de feira, dividir o corpo do devedor em tantos pedaços quantos sejam os credores, não importando cortar mais ou menos. Se os credores preferirem, poderão vender o devedor a um estrangeiro além do Tibre. Fecha aspas. É interessante perceber que não se trata de uma sociedade capitalista que não tem problema em pegar o devedor e simplesmente matá-lo, mas é uma sociedade escravista que pode pegar o devedor e vendê-lo como escravo. No entanto, apesar de ter isso na lei, vale dizer que os acordos costumavam ser mais comuns do que dividir a pessoa em pedacinhos. Mas, deixando essa lei da carne moída de lado, vamos à tábua quarta, do pátrio poder e do casamento. Essa tábua coloca como lei, abre aspas, que o pai terá sobre os filhos nascidos de casamento legítimo o direito de vida e de morte e o poder de vendê-los. Fecha aspas. Então, dê uma olhada o quão patriarcal era a sociedade romana. Era uma sociedade que o pai podia literalmente escolher matar o filho. É uma sociedade em que o pai poderia vender o filho. Falando de vender o filho, dê uma olhada na continuação da lei. Abre aspas. Se o pai vender o filho 3 vezes, que esse filho não recaia mais sobre o poder paterno. Fecha aspas. Essa lei é tão surreal, que eu queria muito imaginar o que é um filho que é vendido como escravo. Aí o dono dele, o cara que comprou, liberta ele por algum motivo. Aí ele pega e volta pro pai dele. Aí o pai dele pega e vende ele de novo como escravo. Aí o segundo dono dele também liberta ele. Por que diabos o filho ia voltar pro pai? Crio abençoado, é muito louco isso. Mas, por mais louco que seja, era a lei romana. E, diga-se de passagem, se era a lei, é porque o costume de vender os filhos e um filho vendido voltar para o pai não era tão incomum assim, certo? Tábua quinta, das heranças e tutelas. Olha aqui mais um exemplo de como era patriarcal a sociedade romana, de como o poder do pater família, do pai da família, era enorme. Abre aspas.
as disposições testamentárias de um pai de família sobre os seus bens ou a tutela dos filhos terão a força de lei. Fecha aspas. Agora voltando ao quanto a sociedade romana é clássica, o quanto a sociedade romana serviu de exemplo para nós. Abre aspas. Se o pai de família morrer sem testamento, não deixando herdeiro, que o parente mais próximo seja o herdeiro. Fecha aspas. Agora vamos a um exemplo de como os escravos de uma família eram entendidos como parte de uma família. Claro, não estou dizendo que um escravo vivia tão bem quanto um membro de uma família. Só que os escravos eram vistos pela sociedade como parte daquela família, mesmo sendo tratados literalmente como escravos. Se o escravo, por exemplo, ganhava liberdade, vamos à lei. Se um liberto morrer sem testamento, sem deixar herdeiros, mas o patrono ou os filhos do patrono a ele sobreviverem, que a sucessão desse liberto se transfira ao parente mais próximo da família do patrono. Fecha aspas. Em outras palavras, um ex-escravo, uma pessoa que não é mais escrava, ela foi liberta, mas ela morreu sem deixar herdeiros. Para quem ficam os bens? Para o antigo dono dela. Vale dizer que libertar escravos na Roma Antiga, principalmente escravos urbanos domésticos, não era uma coisa tão incomum. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Vamos para a tábua sexta, do direito de propriedade e da posse. Abre aspas. O escravo, a quem for concedida liberdade por testamento, sob a condição de pagar uma certa quantia, e que, for vendido em seguida, tornar-se-á livre, se pagar a mesma quantia ao comprador. Fecha aspas. Portanto, na própria lei já existiam a própria lei romana do século V antes da Era Comum, falava sobre formas de libertar os escravos. Vale lembrar o quanto isso foi muito, mas muito mais complicado no Brasil colônia. Mas, continuando, vamos a outro ponto que mostra como os romanos serviram de exemplo para a nossa sociedade. A nossa sociedade, que vale lembrar, tem na lei coisas como o uso capião, que se você ficar determinado tempo em uma terra, por exemplo, essa terra pode ser sua, pode se tornar sua. Abre aspas. As terras serão adquiridas por uso capião depois de 2 anos de posse. As coisas móveis depois de 1 ano. Fecha aspas. Por fim, para terminar de falar da tábua sexta, e não deixa de ser um pouco bizarro, já que a tábua sexta, cujo título é do direito de propriedade de posse, vamos falar um pouco sobre mulheres romanas. Abre aspas. A mulher que residir durante 1 ano na casa de um homem, como se fora sua esposa, será adquirida por esse homem e cairá sob seu poder, salvo se ausentar da casa por 3 noites. Fecha aspas. Na mesma tábua, um pouco mais à frente, fala sobre o direito do homem de abandonar a própria mulher. Mas vale acrescentar que o divórcio, seja masculino, seja feminino, não era tão incomum na sociedade romana. Mas, como eu já ressaltei mais de uma vez hoje, a sociedade romana era uma sociedade fortemente patriarcal. Agora, tábua sétima, dos delitos. Vamos ver um pouquinho da religião romana no meio das leis. Abre aspas. Aquele que fizer encantamento contra a colheita de outrem, ou a colher furtivamente à noite antes de amadurecer, ou a cortar depois de madura, será sacrificado a Ceres. Agora um pouco sobre o que se considerava a propriedade privada para os romanos e qual seria um delito ligado a ela. Abre aspas. Aquele que fizer pastar o seu rebanho em terreno alheio, e o que intencionalmente incendiar uma casa ou um monte de trigo perto de uma casa, seja fustigado com varas e em seguida lançado ao fogo. Mas, se assim agir por imprudência, que repare o dano. Se não tiver recursos para isso, que seja punido menos severamente do que se tivesse agido intencionalmente. Fecha aspas. Outro ponto que também está ligado às nossas leis, que é o caso de você ter cometido um crime de maneira intencional ou não intencional, e como isso varia em relação às penas. Falando de intencionalidade, abre aspas, se alguém difamar outrem com palavras ou cânticos, que seja fustigado, fecha aspas. Viva a ideia de liberdade de expressão, né? E para terminar, voltando à relação dos romanos com seus pais, abre aspas, se alguém matar o pai ou a mãe,
que se lhe envolva a cabeça e seja colocado em um saco costurado e lançado ao rio. Fecha aspas. Se bem que não foram poucos os casos na Roma Antiga em que filhos chegaram a matar o pai, mas deixa isso para outro momento. A Tábua Oitava tem alguns exemplos um pouco mais diretos sobre a ideia dos romanos de propriedade privada. Ela fala sobre os direitos prediais. Abre aspas. A distância entre as construções vizinhas deverá ser de 2,5 pés. Se surgirem divergências entre possuidores de campos vizinhos, que o pretor nomeie 3 árbitros para estabelecer os limites respectivos. Se caírem frutos sobre o terreno vizinho, o proprietário da árvore terá o direito de colher esses frutos. Fecha aspas. A Tábua Nona tem como tema o direito público. E ela diz, abre aspas, que não se estabeleçam privilégios em lei, ou que não se façam leis contra indivíduos. Se um juiz ou um árbitro indicado pelo magistrado receber dinheiro para julgar a favor de uma das partes em prejuízo de outrem, que seja morto. Não deixa de ser digno de nota que, no Brasil de hoje em dia, quando um juiz é pego aceitando dinheiro para julgar a favor de alguém, o que acontece é que ele é aposentado. Aí ele é aposentado e, como aposentado, ele fica recebendo o resto da vida salário de juiz. Que bacana, né? Bem, continuemos. Tábua 10ª. Do direito sacro. Aqui é interessante porque a gente acaba conhecendo um pouco sobre os ritos funerários dos romanos. Dê uma olhada. Abre aspas. Que o cadáver seja vestido com 3 roupas e o enterro se faça acompanhar de 10 tocadores de instrumentos. Que as mulheres não arranhem as faces, nem soltem gritos imoderados. Que não se lancem licores sobre a pira de incineração, nem sobre as cinzas do morto. Fecha aspas. Ainda é interessante ver como os romanos, que se diziam herdeiros de Marte, tão ligados à guerra, como eles encaram a morte de quem morre em guerra, de quem morre no campo de batalha, ou fora dos limites de Roma. Abre aspas. Não retireis da pira os restos dos ossos de um morto, para lhe dar segundo os funerais, a menos que tenha morrido na guerra ou em terras estrangeiras. Fecha aspas. Tábua 11ª, abre aspas. Que a última vontade do povo tenha força de lei. Fecha aspas. Não deixa de ser extremamente interessante como um monte de constituições, cartas de direito e coisas do tipo utilizam algo extremamente parecido, utilizam frases extremamente parecidas com essa até hoje em dia. Próxima. Abre aspas. Não é permitido o casamento entre patrícios e plebeus. Fecha aspas. Essa lei ainda é muito interessante porque apenas 5 anos depois, em 445 a.C., exatamente por protestos da plebe, foi aprovada a Lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus. E os filhos dessa união, que é razoavelmente fácil de imaginar em uma sociedade patriarcal como a sociedade romana, seguiriam a condição do pai. Se o pai fosse patrício, a criança seria patrícia. Se o pai fosse plebeu, a criança seria plebeia. Para terminar, uma leizinha da Tábua 12ª. Abre aspas. Se um escravo cometer um furto ou causar algum dano, sabendo disso o patrono, que seja obrigado esse patrono a entregar o escravo como indenização ao prejudicado. Fecha aspas. Por mais que um escravo urbano de Roma tivesse uma condição normalmente um pouco melhor do que os escravos, por exemplo, do Brasil colônia, é sempre bom não esquecer que eles ainda eram considerados por aquela sociedade como se fossem praticamente objetos. Pois bem, e só para terminar mesmo, já que eu falei tanto de lei, vale contar uma piadinha sobre advogados. Tinham 2 advogados saindo do fórum, então um vira para o outro e fala: Ei, vamos tomar alguma coisa? E o outro responde: Claro, de quem?